Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que Deus te abençoe, ilumine todos os seus caminhos, que Deus possa te abençoar, te dar direção. Meu Deus, oramos por essas vidas, Pai, que se encontram enfermas, que o Senhor possa sustentar elas, Pai amado, libertar elas, Pai amado, de toda esta opressão maligna, meu Deus. Tocar, Senhor, pelo Teu poder, Pai amado, em nome de Jesus, agora nessas vidas, Pai, trazendo a cura, trazendo a libertação, em nome de Jesus. Guarda os irmãos, guarda todos, Pai amado, que estão neste momento, meu Deus, trabalhando, Senhor, que estão na seara, meu Pai, colhendo, Senhor, as Tuas almas, em nome de Jesus. Que o Senhor sustente aos Teus servos, Pai amado, move, levanta, Senhor, meu Deus, os ajudadores das obras, Pai, para que eles possam continuar, Pai, o trabalho em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Podemos nem imaginar, né, meus irmãos? Podemos nem imaginar. As pessoas tocam a sua vida dia a dia e elas se preocupam com os seus problemas. Então, cada um tem os seus problemas. As pessoas têm o seu cotidiano, têm a sua vida, vivem, estão fechados dentro de um círculo, bitolados, então elas só enxergam as suas lutas, elas só enxergam as suas dificuldades. E eu digo, muitos estão trabalhando e preocupados com as suas vidas, com coisas que perecem ainda, meus irmãos, correndo atrás do vento, correndo atrás, se desgastando, ficando desesperado, atrás de coisas que não vão trazer resultado nenhum, meus irmãos. Não traz resultado nenhum. Então nós precisamos prestar atenção das coisas que nos dá crescimento espiritual. Nós precisamos trabalhar não pelas coisas que perecem, meus irmãos, mas pelas eternas. Senão nós vamos ficar nesse círculo vicioso. Já tenho pregado nesse círculo vicioso. Quer dizer, um círculo vicioso. O mundo é um círculo vicioso. Não passa. Se você pegar geração, sai geração, as mesmas preocupações que tinham os nossos avós, os nossos pais, e hoje conosco e amanhã com os nossos filhos. Vivemos num círculo vicioso. As pessoas vivem aí para ter um local para morar, para ter um trabalho de sustento. É lógico que todos precisam trabalhar, precisam morar, meus irmãos, mas a vida não se resume só nessas coisas. A vida não se resume porque nós ficamos em cima de uma cultura que é tipo, olha, trabalhei o ano todo, agora eu vou pegar férias, vou viajar, vou descansar. Então uma rotina, meus irmãos, que os homens não saem disso. Então eles trabalham, se matam, estão cansados, e a primeira coisa que eles pensam depois é exatamente descansar. Meus irmãos, todos temos direito de descansar, mas nós precisamos atentar que esse é o mundo que perece. Então a maioria dos homens que vivem desse jeito, eles vão perecer, meus irmãos, sem salvação. Jesus colocou exatamente a porta no mundo. Jesus é a porta, eu sou o caminho. Esse caminho que nós precisamos entrar. Agora, tem que haver uma mudança nas nossas vidas, meus irmãos, de valores. Nós precisamos trocar os valores da vida, meu irmão. Nós precisamos colocar os nossos valores exatamente no mundo espiritual. Precisamos ter as coisas, pagar as nossas contas. Temos tantas coisas que vamos continuar fazendo, mas isso são coisas que perecem, que vão ficar por aí, porque não é o número de casas que eu vou ter, não é o número de carros, o número de empresa, o número de funcionários que eu vou ter. Muitas vezes eu já peguei aí irmãos que têm empresas que falam, mas eu emprego tantas pessoas, Deus sabe disso, mas continua ainda vivendo numa mentira, num engano. Será que o fato de eu ter 1000 funcionários vai me justificar? A palavra de Deus diz que nenhuma obra nos justifica, meu irmão. Nenhuma obra nos justifica. Não tem nada que justifica porque você emprega 50, porque você emprega 1000, 10.000. Isso não vai justificar nada. Então, nós precisamos aprender os valores espirituais. Os valores espirituais. Deus quer misericórdia, meu irmão. Deus quer misericórdia, não sacrifício, misericórdia. Nós temos tanto que aprender a respeito da misericórdia. A misericórdia realmente, ela tem que estar nos nossos corações. Nós precisamos ser misericordiosos, meus irmãos. Misericordiosos. Nós precisamos aprender a dar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque aquele realmente que aprende a dar o seu melhor, a dar o seu coração, a se doar exatamente pelas vidas,
meus irmãos, ele está construindo realmente um tesouro lá no céu. Esses valores que eu quero que você tenha dentro do seu coração, meu irmão e minha irmã. A misericórdia. Jesus veio para nos ensinar a misericórdia e o amor. E o fim da lei é o amor. Então Jesus, ele veio fazer nós nos libertar de todos os apegos demasiados que existem dentro de nós. O Senhor diz para a gente aprender a dar esmolas. Nós precisamos abrir o nosso coração realmente e aprender. Esmola, meu irmão. Esse tipo de pensamento negativo que nós temos de uma cultura totalmente errada, quando fala a palavra esmola, meu irmão, parece que realmente é uma expressão, uma visão totalmente errada que nós temos, meus irmãos, que é dar a um pobre, a um coitado, a um dependente, uma migalha. Quantas vezes as pessoas acabam dando para não ser importunadas? As pessoas, às vezes, estão passando ali. A gente sabe que, às vezes, você para no farol, tem uma pessoa que ela faz uso de drogas, faz uso de alguma coisa. Então, muitas vezes, você sabe para que ela vai gastar aquele dinheiro. Mas tem outras situações que, às vezes, a pessoa bate na porta da tua casa pedindo, realmente está necessitando. E a gente, para se livrar logo daquela pessoa, dá qualquer coisa para ela, meus irmãos. Nós não que demos aquela situação com amor, com misericórdia, mas damos para se livrar, meu irmão. Para a pessoa não importunar mais, para não atrapalhar mais. E às vezes, meus irmãos, não é só esmola que a pessoa está precisando. Ela está precisando de algo mais da gente. Ela está precisando de uma palavra. Ela está precisando de uma edificação. Muitas vezes as pessoas estão totalmente perturbadas espiritualmente. Nós temos a unção do Espírito Santo para estar orando, para estar realmente edificando essas vidas. Aleluia. Muitas vezes conduzindo elas a um lugar que elas possam realmente ser recuperadas. Aleluia. Então nós precisamos realmente de falar do amor de Cristo, falar realmente da unção do Senhor. E precisamos realmente tirar essa visão errada da esmola, da mendigação, meu irmão, porque todos nós somos dependentes. Imagina quando nós vamos na presença de Deus, nós somos carentes. Estamos pedindo a Deus, meu irmão. Quando nós pedimos algo a Deus, nós estamos carentes, nós estamos necessitados. Quantas vezes você vai à presença de Deus e fala: Senhor, me ajuda, eu tenho dívidas para pagar, eu preciso, Senhor, eu não tenho de onde tirar. Quer dizer que você está mendigando. Nós estamos fazendo conhecida pela fé, eu creio. Muitas vezes nós agimos mal, mas a necessidade e os pobres existem e eles sempre vão estar carentes, meus irmãos. A vida do homem não consiste nos bens que ele tem. Eu sempre vou lá e pego ali da parábola do rico e do Lázaro. Tinha um que se banqueteava com os seus bens, com as suas riquezas, e o outro, meus irmãos, mendigava. Estava comendo ali das migalhas da mesa do rico, meus irmãos, cheio de chaga, onde os cachorros lambiam até as suas chagas. Nós vemos que a Bíblia relata que os dois tinham por pai Abraão, porque quando os dois morrem, um é levado para o seio de Abraão, o outro é levado exatamente para o Hades, que são as partes mais profundas. Nós vemos ali que o rico chamou por pai Abraão. Meus irmãos, eu quero que você entenda que Lázaro estava ali sofrendo. Os dois eram judeus. Para chamar de pai Abraão, porque os dois eram judeus. Mas um estava ali aproveitando tudo que ele tinha recebido na sua vida. Mas Lázaro não. Lázaro só tinha recebido os males. Eu te digo, meu irmão, muitos olham às vezes para alguns que estão passando por uma luta, por uma dificuldade, falam: isso aí deve estar tudo errado, cheio de pecado, por que Deus não abençoa ele? Meus irmãos, isso está fora do parâmetro bíblico, isso está fora das escrituras, meus irmãos, quando nós professamos ou tentando amaldiçoar, estamos tentando fazer igual os amigos de Jó. Os amigos de Jó estavam tentando culpá-lo por alguma coisa que ele fez contra Deus. E nós olharmos as vidas pelas lutas, pelas provas que elas estão passando e falar: esse irmão deve estar no pecado, está com a vida toda torta, aí está tudo cheio de chaga, está tudo doente, olha a vida dele financeira como está. Se nós pegarmos esse parâmetro, meu irmão, ele não é bíblico. Se nós pegarmos a parábola no qual Jesus está ensinando que havia ali um homem rico, se banqueteava, a vida do homem era próspera, estava aproveitando o melhor da vida. E o outro, meus irmãos, que era o Lázaro,
estava cheio de chagas e mendigava, meus irmãos. Eu digo, qual que era o papel do rico aí? Era exatamente suprir as necessidades, exatamente partilhar daquilo que ele tinha, os pobres, meus irmãos. Esse é o dever que nós temos, esse é o dever bíblico que nós temos, meus irmãos. Aleluia, mandamento. É melhor dar do que receber, senão nós entramos numa avareza, com o coração duro, não queremos partilhar nada. Meus irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Se nós tivermos um pedaço de pão para comer hoje e alguém tiver necessitado, divida o teu pão, meu irmão. Divida o teu pão, sabe por quê? Não se preocupe com o dia de amanhã. Você pode falar, eu vou dar o pão hoje, amanhã eu não tenho o que comer. Eu digo, amanhã Deus vai suprir as tuas necessidades. Pode dar, meus irmãos, que não vai faltar. Essa é a lei da semeadura, meu irmão. Nós não podemos sair. O mundo espiritual, meu irmão, eu prego, olha, poucas vezes eu entro nesse assunto para não dar entendimento, aleluia, e alongar, porque na verdade se exploram muito essa situação de Deus, do partilhar, para exatamente extorquirem dinheiro dos fiéis. Quando você tem que dar o seu melhor, meus irmãos, mas dá o melhor para quem? O banco da igreja? As contas da igreja? Nós estamos falando de almas, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de necessidades, meus irmãos. Eu digo que aqueles que estão na obra de Deus, meus irmãos, quantos homens de Deus renunciaram à sua vida, estão pregando o evangelho, meus irmãos. E às vezes esses irmãos não têm passando dificuldade e está todo mundo passando de largo, ninguém quer ser, sabe por quê? Você está preocupado com a tua vida, você está preocupado, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar o carro, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar aquilo outro, mas você não olha exatamente para onde Deus quer que você olhe. E muitas vezes nem interessa, nem quero me envolver, deixa lá, não quero me envolver. Meus irmãos, nós precisamos estar envolvidos com as obras, nós precisamos estar envolvidos com as vidas, porque essa é a lei da semeadura, meu irmão, e nós precisamos aprender a semear, aleluia. É tremendo lá no livro de Provérbios 22, 9, o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Amém? Tremendo. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Então, meus irmãos, nós precisamos entender o que Deus está querendo falar com a gente. O homem generoso, ele será abençoado, porque dá o seu pão ao necessitado. Nós temos que ter uma alma generosa, meu irmão. Uma alma cheia de bondade. Entre a generosidade, há um espírito de perversidade que é maligno, meu irmão. Nós precisamos quebrar toda essa perversidade que vem endurecer nosso coração, trazer juízo, meu irmão, trazer desconfiança. Nós precisamos ser generosos, meus irmãos. A palavra diz, lá no livro de Provérbios 28, 27, para quem dá ao pobre não há necessidade. O que empresta, como diz no livro de Provérbios, estou lá no livro de Provérbios 19, 17. Quem é compassivo com o pobre, empresta a Deus. Amém? E Deus lhe dará recompensa. Isso é fé, meus irmãos, isso é fé. Agora, eu também não vou fazer as coisas tentando barganhar. Vou dar um monte para os pobres que Deus vai me fazer rico. Não. Nós temos que fazer isso porque nós temos uma alma generosa. Independente se nós vamos receber ou não em troca alguma coisa, meus irmãos. Não. Porque você está olhando as pessoas com uma necessidade, mas o teu coração é generoso. Você tem compaixão das almas. Você tem compaixão das almas. Meu irmão, todo cristão, eu digo todo ser humano, ele tem que viver na bondade e na generosidade. Porque se todos estivessem no amor de Deus, meu irmão, não existia o conflito. Mas por causa da maldade que há dentro do coração do homem, e Satanás exatamente vem trazer essa perversidade, o endurecimento, a avareza, os homens se tornaram avarentos. O medo, meu irmão, enche de avareza, o medo de perder tudo. O medo de ficar sem nada, o medo amanhã de não ter o que comer, o medo de não ter amanhã de pagar suas contas, meus irmãos. Mas aquele que vive realmente em Deus, Deus não deixa ter falta de nada. Isso é fé! Isso é fé! Amém? Imagine que você hoje tem 2 pão, um para o almoço, um para a janta. Mas você vê que alguém está precisando e você pega o teu pão da janta e vai dar. Amém? Despreocupado com o que você vai comer de noite. A tua preocupação está na necessidade do teu próximo. E você olha e você não mede o que você vai comer à noite, mas você mede a necessidade daqueles que estão passando faminto neste momento.
desvincular, meu irmão. Nós temos que desvincular muitas coisas que ainda nós ficamos presos e apegados, porque isso acaba trazendo uma avareza. Nós ficamos obstinados, meus irmãos, a certas situações, porque todos querem garantir um celeiro cheio, todos. Não, eu vou manter o meu celeiro cheio. Ah, mas ali está passando um pessoal que está, não posso tirar do meu celeiro porque amanhã pode faltar. Você tem que o seu celeiro talvez para muitos dias, mas você não tira do seu celeiro uma migalha para ajudar, meus irmãos. Quantas pessoas às vezes têm ali uma poupança, um dinheiro sobrando, às vezes tem gente carecendo, que não é só o pão não, meu irmão, é dinheiro. Porque na verdade, se nós pegarmos, o que é o dinheiro? O dinheiro a gente usa para trocar pelas coisas, porque se nós voltarmos aos séculos passados, as coisas eram trocadas. Depois foi-se usando o ouro e a prata para comprar por peso, meus irmãos, até existir o valor da moeda. E os homens ficam apegados a esses valores, meus irmãos. O valor do dinheiro. Por isso que Jesus diz que não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Aonde estão os nossos valores, meus irmãos? Se nós servimos a Deus, nós vamos servir o próximo. É melhor dar. E quando você dá, você serve. É melhor você dar. Dá o teu amor, dá o teu melhor. Às vezes você não tem dinheiro, mas você pode dar o teu amor, você pode dar a tua força. Aleluia. Quantas vezes, às vezes carecem, às vezes alguma pessoa que tem uma dificuldade, não tem ninguém para socorrer, mas você pela sua força, pelo seu amor, você pode ir, você pode orar, você pode interceder, você pode pegar, você pode ajudar, você pode limpar, você pode levantar essa pessoa, você pode dar banho nessa pessoa, alguma coisa, meu irmão, isso é amor. Eu não tenho nada, mas eu tenho a unção de Deus na minha vida. É isso que você tem que ter, a unção de Deus na tua vida, meu irmão. Todos esses valores, meu irmão, ele se torna maligno no coração dos homens. Ele se torna uma disputa, porque nós ficamos presos a esse ídolo chamado valor. Nós precisamos desprender, meu irmão, porque nós temos um tesouro muito maior no céu. Você tem que aprender a dar, você tem que aprender a ajudar. De alguma maneira, meu irmão, de alguma maneira, minha irmã. Pastor, eu não tenho ouro, estou desempregado. Mas você tem o teu amor, você tem a unção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. E às vezes eu já andei com irmãos, meus irmãos, e já ando também, independente se temos dinheiro ou não temos dinheiro, vamos pregar o evangelho, meus irmãos, porque Deus é poderoso, aleluia, tremendo. Tem que, em São Paulo eu fazia programa de rádio FM, muitas vezes eu saí de casa e a minha casa estava sem nada para comer, meus filhos estavam sem nada naquele dia, mas o Senhor diz, vai para a rádio, prega, aleluia, não se preocupa, já era à noite, o programa que eu fazia era das 19 às 22 em São Paulo, um programa que foi Deus que abriu o canal, porque a gente não tinha dinheiro, mas Deus fez um milagre e colocou a gente lá e era tremendo, aleluia. Mas quando o Senhor diz, vai e prega aos necessitados, que Deus vai realmente trazer o recurso, Deus vai multiplicar farinha na vida deles, move. E depois da mensagem, quando eu chegava em casa, meu celeiro estava cheio, porque Deus tinha usado exatamente as almas, as vidas para ir levar enquanto eu estava pregando. Meus irmãos, Deus é o Deus do poder, não vos preocupeis com coisa alguma. Nós temos que tirar toda a inquietação da alma. Temos que tirar toda a inquietação da alma. Viver em Cristo, meu irmão, é viver compartilhando. Viver em Cristo, meu irmão, é viver na compaixão, na misericórdia. Aleluia. E é isso que nós temos que aprender. Sair desse mundo mesquinho, esse mundo avarento, meus irmãos, esse mundo egoísta, esse mundo egocentrismo, centrado só em si, só em si, só em si. Eu quero o meu bem, eu quero o meu bem, eu preciso estar bem, eu preciso ter, eu preciso comprar, eu preciso viver. E Deus fala, melhor você dar do que você receber. Nós temos que dar, meus irmãos. É a lei da semeadura. Amém? Porque o que vincula o necessitado, meu irmão, quem é compassivo com o pobre empresta a Deus, meu irmão, e Ele dará recompensa. Quando, meus irmãos, nós estamos fazendo ao próximo, nós estamos fazendo a Deus, meus irmãos. É a Deus que você faz. Precisamos mudar as coisas, precisamos realmente mudar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar. Precisamos mudar os nossos sentimentos. Aleluia. Precisamos mudar totalmente os nossos sentimentos, meus irmãos. E precisamos agir. Eu digo, muitos ouvem a palavra, mas não cumprem a palavra. Eu digo, muitos são tocados, meus irmãos. Às vezes eu paro, às vezes quantas mensagens é dada no meio da igreja. Olha, irmão, pensa no teu próximo.
O irmão só pensa no próximo quando você realmente revela a ele. Fala, olha, ali tem um irmão que está precisando, ali tem aquele irmão, aquele pastor que está precisando, ele está carecendo. Então você realmente alertou naquele momento. Então ele dá. Mas, meu irmão, nós não temos que viver de alerta. Nós temos que ter essa sensibilidade dentro do nosso coração de enxergar as obras de Deus, ajudar as obras de Deus. Nós temos que ter essa sensibilidade, meu irmão, minha irmã. Muitos só querem receber, muitos só querem receber, muitos só querem receber, muitos só querem cobrar. Mas Deus diz, melhor do que receber é dar. Aprenda a dar, meu irmão. Aleluia. Aprenda a compartilhar. É isso, meus irmãos. O corpo de Cristo, ele é compartilhado. Todos nós somos um corpo, todos nós temos necessidades. Aleluia. Então, meus irmãos, é tremendo quando aquele realmente... Vamos pegar aquele jovem que ali no Sermão do Monte, onde havia mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, um número é muito maior que 5.000 pessoas, porque havia mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então imagina o número de pessoas que estavam ali quando Jesus ficou com aquele povo 3 dias. Amém? E ali Jesus não quis despedir eles sem que eles fossem alimentados fisicamente. Aí nós temos um jovem que tem apenas 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Aquele jovem estava com 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Imagina que para ele seria ótimo. Ele falou, não estou nem aí. Essa multidão não trouxe o que comer, eu tenho o que comer. Eu tenho 2 peixinhos, vou saciar a minha fome, e 5 pãezinhos. Meus irmãos, era mais do que suficiente para ele. Mas ele apresenta aquilo, meu irmão. Ele apresenta aquilo ao Senhor. Ele apresenta aqueles 2 peixinhos e 5 pãezinhos. E o Senhor faz uma multiplicação. Aleluia. É isso. Pastor, mas uma multidão, eu só tenho isso. Aprende a dar aquilo que muitas vezes vai compartilhar e vai realmente edificar e alimentar muitas vidas, alimentar muitas almas, meus irmãos. Jesus alimentou muitas almas naquele dia, meu irmão, e sobrou. E pode ter certeza, minha irmã, você vai ajudar e vai sobrar. Pode ter certeza que quando a obra é de Deus, o Deus da multiplicação, o Deus do poder, o Deus da glória, manifesta e traz exatamente esta unção sobre a sua vida. Aleluia. Recebemos de Deus, mas o Senhor diz, aquilo que você recebe, e graça você também tem que dar. Amém? Não podemos, meus irmãos, não podemos reter aquilo que Deus nos dá. Muitas vezes Deus nos dá a palavra, eu não posso reter a palavra que o Senhor nos dá. Amém? Foi tremendo essa noite, não conseguia dormir, o Senhor estava falando comigo muito à noite, de madrugada. Amém? Glória a Deus. E muitas vezes o Senhor diz, prega a minha palavra, prega a minha palavra, prega contra o pecado, prega a minha palavra, prega contra o teu pecado, abre a tua boca, não para de pregar. E gente, está aí, meus irmãos, é tremendo, glória a Deus. Eu não posso reter aquilo que o Senhor tem me dado. E você não pode reter aquilo que o Senhor tem te dado. Talvez o Senhor tenha te dado uma condição que você pode, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Nós temos que compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? A igreja primitiva, ela aprendeu a compartilhar. A igreja primitiva, meu irmão, era uma essência do amor de Deus, o derramamento do Espírito Santo, uma pureza dentro daquela igreja, meu irmão. Que a palavra de Deus diz que muitos não consideravam aquilo que eles tinham. Eles realmente colocavam as suas propriedades, vendiam, levavam ali para a igreja, para que os irmãos não tivessem falta de nada. Será que hoje vivemos assim? Não. Porque não existe essa comunhão, não existe esse amor, meu irmão. Não existe. Muitos estão na igreja, eu creio, que tem muitas pessoas que têm posse até com bom coração, mas muitos dos pobres também não estão edificados, meus irmãos, para receberem. Então é um conjunto, meus irmãos. Não adianta ser, eu sei que tem pessoas que estão dentro da igreja passando por necessidades, mas elas não estão edificadas. Talvez vai pegar o dinheiro que algum irmão possa dar alguma situação e vai gastar naquilo realmente que não é alimento espiritual. Temos que ter sabedoria em tudo, meus irmãos. Em tudo. Até onde nós vamos semear, nós temos que ter sabedoria, meus irmãos. Então, nós temos que semear realmente
aonde a lavoura de Deus, amém, está sendo produzida, aonde a verdadeira palavra de Deus está sendo pregada. Nós temos que realmente edificar vidas, meus irmãos, edificar almas. Nós temos que levar a palavra. O Senhor diz para a gente pregar a palavra de Deus. Ide pregai o arrependimento. As palavras têm que estar instruídas no coração das pessoas. As pessoas têm que estar instruídas no caminho de Deus, meus irmãos. Nós temos que levar o verdadeiro evangelho, nós temos que edificar as pessoas, nós temos que fazer essas almas realmente saírem dos apegos mundanos, das vaidades, das coisas vazias, realmente crescerem. A doutrina, meu irmão, a doutrina santa, ela tem que estar na igreja. Meus irmãos, a falta da doutrina santa, a falta da palavra de Deus dentro da igreja, meu irmão. Nós vemos que as pessoas estão aí realmente carentes, famintas. As pessoas estão realmente desnutridas da palavra de Deus, estão fracas, anêmicas, porque não têm a palavra de Deus. Meus irmãos, estão fazendo todas as coisas erradas porque a palavra dela não habita dentro dos seus corações. A doutrina tem que ser falada a todo momento, meu irmão, dentro da igreja. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho, meus irmãos. Porque a fé, ela liberta o homem do pecado, ela liberta o homem do erro, meus irmãos. Porque você tem que conhecer a verdade para a verdade te libertar dos caminhos errados. E só a palavra de Deus, meus irmãos, só a palavra de Deus. Mas trocaram a palavra de Deus por um rito. O rito, meus irmãos, nós não podemos ir atrás do rito, meus irmãos. Um ritual que não está acontecendo nada no mundo espiritual, as pessoas entram num rito. Meu irmão, a palavra de Deus, ela tem poder, a unção do Espírito Santo tem poder para libertar, para curar. É tempo, meus irmãos, dessa maturidade espiritual que nós precisamos tomar. Nós não podemos ficar mais nesse ritual que nós vemos, meu Deus, nessa mesmice. Tem que ter diferença na tua vida, porque a diferença realmente daqueles que andam por fé, que andam na vontade de Deus, na direção de Deus, a tua vida tem que se transformar. Você tem que ter paz de espírito, você tem que ter paz na tua alma, minha irmã, você tem que ter os frutos do Espírito Santo, a paciência tem que estar habitando dentro de você, a longanimidade, meus irmãos. Mas nós vemos um povo dentro da igreja, tudo perturbado, inquieto, meus irmãos. Um povo ainda de pavio curto, meus irmãos. Quando a palavra, o Espírito Santo está habitando, meu irmão, há transformação, há uma paz interior, há um amor, meus irmãos. Aleluia, há um desejo ardente de estar unidos um com o outro, a unção do Espírito Santo, a cura na igreja, a milagre no meio da igreja, meu irmão, a libertação no meio da igreja. Nós vemos Deus mover, meus irmãos, as coisas impossíveis dentro dos corações dos homens, Deus realmente trazendo à existência aquilo que não existe, Deus curando, meus irmãos, o qual os homens, quantas vezes Satanás tem prendido os homens na sua forma física, meus irmãos, porque Satanás, ele vem e toca exatamente, ele amarra dentro das pessoas um desvio mental, meus irmãos, que ele trava no físico da pessoa. Mas Deus é poderoso, meu irmão e minha irmã, para libertar. Deus é poderoso para curar, meus irmãos. Muitas dessas enfermidades que estão no corpo das pessoas, meus irmãos, ela é maligna. E nós precisamos estar orando, buscando de todo o coração, buscando com poder, com zelo, os dons de Deus, se encher da unção, porque o poder de Deus quebra o jugo, cura, liberta os cativos, meus irmãos. Essa unção que nós precisamos ter, e nós vamos orar, meu Deus e meu Pai. Eu sei, Senhor, que Tu tens preparado um povo zeloso, um povo para oferecer sacrifícios agradáveis a Ti, meu Pai. Senhor, eu Te peço por cada irmão, por cada ouvinte, que o Senhor venha encher eles dessa Tua santa presença, Pai, movendo, Senhor, dos Seus caminhos, Senhor, toda dureza, toda resistência. Meu Deus, eu sei, Pai amado, que tem pessoas que estão enfermas, tem canabassúria, e tem até os seus filhos, tem canassuriandarecômia, com desvio, Pai amado,
amado, aleluia, mas Tu és o Deus, Pai amado, que pelo milagre, Senhor, por esta unção que vivifica, Pai amado, oh Senhor, que eu amo aquela mulher que fazia 18 anos que estava presa, Pai, por espírito imundo que deixava ela corcunda. Ah, Senhor, por esta palavra em nome de Jesus agora, que o Senhor toque agora, te liberte e que faça o teu corpo ficar são, em nome de Jesus agora, que todo o mal que está sobre a tua vida, sobre os teus ossos, que todo este mal que te acometia neste membro do teu corpo agora, em nome de Jesus agora, que o Senhor te toque do alto da cabeça, a planta dos pés, e que seja são o seu corpo, e que seja próspera a sua saúde, a sua alma, que o Senhor te vivifique e te encha deste poder e desta glória, Senhor, porque Tu és o Deus que cura, basta uma palavra, porque a Tua dimensão, a Sua soberania, meu Pai, Senhor, que neste momento, Pai amado, está sobre cada vida pelo Teu Espírito, que desce com esta unção da cura, da libertação, que enche eles desta unção poderosa, meu Pai, em nome de Jesus agora. Jesus te cura, Jesus te liberta e te abençoa em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Vamos dar glória a Deus, vamos andar em amor, amém. Se encha de amor, se encha dessa unção de Deus. Vai lá no mural, deixa um recado, vamos ajudar a obra do Senhor a crescer, amém? Fica na paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado, que o Senhor prepare o teu pão do jantar, aleluia, que o Senhor te prepare alimento de todos os dias, em nome de Jesus, amém.